Bora lá, pessoal, dando continuidade à nossa aula de lançamento de projéteis. Agora falando do lançamento oblíquo, um movimento que tem uma vasta aplicação prática, como num jogo de futebol americano, por exemplo, nesse tipo de lançamento, ou mesmo num teste de balística, tá? Então, bora lá aprender mais sobre lançamento oblíquo. Bem, a primeira pergunta, e na verdade é a que nos guiará, tá? Ao longo de todo o desenvolvimento aqui, é a seguinte pergunta: olha, como eu devo lançar um objeto para que ele vá o mais longe possível? Logicamente, eu estou pensando no lançamento oblíquo, tá certo? E desde já eu quero explicar, né, esse nome. O que é lançamento oblíquo? Fácil. Olha, um corpo é lançado obliquamente quando ele tem uma velocidade inicial e essa tal velocidade inicial faz um certo ângulo com a horizontal, tá certo? Então é simplesmente isso, tá? É um corpo que é lançado, isto é, ele tem uma velocidade inicial diferente de zero, e essa tal velocidade faz um certo ângulo com a horizontal. Aqui, no meu exemplo, está 30 graus, mas poderia ser qualquer outro valor. Bem, é, durante a trajetória, tá? Vai ser uma trajetória parabólica, esse tipo de movimento. Durante a trajetória parabólica, em qualquer ponto dela, o vetor velocidade é tangente à trajetória. Isso vale para qualquer tipo de movimento, né? O vetor velocidade é tangente à trajetória. Ótimo. A teoria de vetores me diz que eu posso escrever qualquer vetor como a soma de outros dois. E tem uma soma especial que é a soma ortogonal, né? Onde as componentes do meu vetor fazem entre si um ângulo de 90 graus. E é esta decomposição que eu gostaria de fazer aqui, e você vai entender já já por que a escolha por ela, né? Então, bora lá. Eu posso calcular a projeção ortogonal, a projeção horizontal desse vetor no instante t1, e está aí aparecendo, tá? Então está aqui, ó, projeção horizontal do vetor v. E posso, né, calcular a projeção vertical dele. Então, projeção ortogonal de V. Está aqui, olha. Segundo o método do paralelogramo. E eu vou chamar a projeção horizontal de Vx e a projeção vertical de Vy. Bem, por que, né, que decompor o vetor velocidade é interessante? Porque, na verdade, eu enxergo que há uma composição de dois movimentos que são independentes e que descrevem todo o lançamento oblíquo. Olha só por quê. Primeiro, o movimento é acelerado, né? Tem aceleração? Tem. Qual que é a direção dela? É y, né? A direção do eixo y, porque a única aceleração presente é a gravidade, já que no ensino médio você não aplica lançamento oblíquo levando em conta a resistência do ar, né? Então, tem aceleração? Tem, ela é vertical. Então, ótimo, né? Existe uma aceleração que não consegue afetar Vx, né? Existe uma aceleração que afeta Vy, mas a única aceleração presente não afeta Vx. Ora, o que eu quero dizer com isso? Que os movimentos que acontecem ao longo de x e y são simultâneos e independentes, né? Está aqui validado o princípio da independência dos movimentos ortogonais de Galileu. A causa do movimento em y em nada pode alterar, né, a taxa de movimento em x e vice-versa, tá certo? Então, propor aqui a decomposição vetorial vai além de uma mera matemática, tá? Na verdade, aqui tem o objetivo físico, né, de tornar a análise mais fácil. E se os movimentos são independentes, eu posso analisar o movimento em y separado do movimento em x, tá? Porque um não afeta o outro. Bem, se este será o caminho, né, propor aqui a decomposição vetorial, trabalhar com Vx e Vy, seria interessante conhecer o valor desses vetores lá no início do movimento, né? Ou seja, lá no início do movimento, quanto valia o Vx, que aqui vai ser chamado de V0x. Quanto valia no início do movimento a velocidade inicial em y, que aqui vai ser chamada de V0y. O mesmo procedimento feito aqui, você fará aqui nesse caso, né?
projeção horizontal de V0, projeção vertical de V0. Como é que calcula V0y e V0x? Fácil. E, aliás, deixa eu já te falar uma coisa. Quando você vai começar lançamento oblíquo, tá? É a primeira coisa que você vai fazer. Você já vai fazer os cálculos de V0x e V0y, porque com certeza você vai precisar, tá? Já que a ideia central, né, o cerne do problema é a análise pelo princípio da independência, então eu tenho que saber quem é V0x, quem é V0y desde já. Olha só como é que é fácil. Como é que você calcularia o seno de θ, né, que seria aqui o ângulo desse que está representado aqui por 30 graus? O método do paralelogramo para dois vetores ortogonais, né, vai dar um retângulo e, portanto, esse triângulo aqui ele é reto. O ângulo aqui é reto, então o triângulo é retângulo, né? E se aqui é V0y, aqui também é, né? Propriedade do método do paralelogramo. Tá. Então, o que é o seno desse ângulo? Ó, seno cateto oposto, V0y, por hipotenusa, Vzão, tá? Vzão aqui é a representação da velocidade de lançamento. Então, V0y sobre V0. Se eu estou querendo calcular V0y, se esse é o objetivo, o V0 vai passar multiplicando. Então, tá aí como é que você calcula esta componente, tá? E outra coisa importante é o seguinte. A maioria dos problemas de lançamento oblíquo vai justamente te fornecer lá no início do problema o valor da velocidade de lançamento e o ângulo de lançamento. Por quê? Porque na vida prática funciona assim. Quando o cara quer fazer um teste de balística, normalmente ele sabe, ó, o V0, ele regula o V0 num canhão, por exemplo, e calcula o ângulo do lançamento. E aí ele quer saber as implicações disso, tá? Então por isso que é tão comum, num problema de lançamento oblíquo, você já começar conhecendo quem é isso e quem é isso, tá? E veja que você só depende dos dois para saber quem é V0y. E o V0x, hein? Veja que se eu calculo o cosseno desse ângulo aqui, o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, finalmente, o meu V0x é V0 cosseno de θ. Tá bom? Então, eu estou te mostrando aqui já dois cálculos que são cruciais para início de conversa, tá? Para começar a entender o lançamento oblíquo. Ok? Então, bora lá para a nossa próxima discussão. Bem, já sabendo que o lançamento oblíquo vai ser descrito em função, né, de um movimento que acontece em x e de um movimento que acontece em y, gostaria de convidar para perceber algumas coisas aqui. Eu já havia dito lá atrás que a única aceleração presente é a da gravidade, ela é vertical. Ela só consegue alterar o valor de Vy, ela não consegue alterar o valor de Vx, né? E veja, essa aceleração ela se opõe a Vy na subida e é a favor de Vy na descida. Isso quer dizer que durante a subida Vy diminui uniformemente com o tempo e durante a descida aumenta. Por que uniformemente, pessoal? Porque esta aceleração ela é constante. Isso quer dizer que o movimento em y, né, que é independente do movimento em x, ele é um movimento uniformemente variado. E o movimento em x, hein? O que ele é, então? Bem, a velocidade em x, pessoal, a notícia boa é que ela permanece constante, porque não tem aceleração em x, né? Se não tem aceleração em x, logo, a velocidade permanece invariável durante aquele eixo. Então, olha só a boa notícia. Aquela velocidade v0 que você calculou lá no início, ela vai te servir durante todo o movimento. Você está num outro ponto lá do lançamento. O v0x que você calculou é o mesmo naquele ponto da trajetória, tá? Já que não tem aceleração, vx permanece constante. Bem, outra coisa interessante aqui, né, desde já para eu te falar, que é uma implicação, né, dessa frase que está aqui. Durante a subida, Vy diminui e durante a descida, Vy aumenta. Bem, esse corpo uma hora vai chegar na altura máxima, né, que é o último instante de subida para ele. A partir daí ele desce. Se Vy vai diminuindo com o passar do tempo até chegar num ponto que é a altura máxima, e a partir daí esse vetor inverte, né? Antes sobe, depois desce, ora, lá na altura máxima, eu devo esperar um resultado lógico. Não tem Vy. O Vy daqui é zero.
Ah, professor, mas a velocidade é zero? Não, a velocidade não. O vetor velocidade continua a existir e ele é, olha, tangente à trajetória. Está aqui o vetor velocidade. Só que o Vy é zero, mas o Vx não. A gente já viu que o Vx permanece constante ao longo de toda a trajetória. Tá? Então, não esqueça isso. Lá na altura máxima, Vy é zero e Vx é aquele mesmo cálculo que você fez lá do início. Tá certo? Bem, próximo passo. Se os movimentos são independentes, né, já está discutido isso, né, pelo princípio da independência de Galileu, dos movimentos ortogonais, a aceleração que existe só afeta o movimento em y sem afetar o movimento em x. Então, eles ocorrem de forma simultânea e totalmente independente. Qual que é a boa notícia disso? Você não vai tratar com uma nova matemática. A matemática que você vai usar para y é aquela mesma que você conhece do movimento só de sobe e desce de um corpo. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte: em vez de você analisar, né, esse movimento que é tão complexo, você vai fazer o seguinte, olha, imagine uma esfera que vai ser lançada simultaneamente com esta e que tem a mesma velocidade em y. Tá? Então, elas têm em comum a mesma velocidade em y. A diferença é que esta não tem Vx, essa aqui tem. Né? Mas eu já te disse que o Vx não afeta nada em y. Se elas têm as duas velocidades em y iguais, qual que é a implicação disso? Quando esta aqui chegar na altura máxima, esta aqui também terá chegado na mesma altura. É a mesma altura. Professor, mas isso não é anti-intuitivo? Não, não é. Por quê? Quem está freando essa bolinha aqui enquanto ela sobe? Gravidade. E quem está freando essa aqui enquanto ela sobe? Gravidade. A gravidade aqui afeta Vx? Não, só afeta Vy. E aqui? Também. Então, pessoal, veja bem, eu tenho a mesma causa e eu devo esperar o mesmo resultado disso, o mesmo efeito. Tá? Então, repetindo, qual que é a boa notícia? Em vez de você pensar nesse movimento complexo, você vai pensar num movimento de sobe e desce, simplesmente. Então, por exemplo, vamos supor que esse lançamento aqui atingiu a altura máxima de, sei lá, 80 metros. Tá? Então, isso aqui vale 80 metros, essa é a altura máxima. O que você vai imaginar? Você vai analisar esse movimento aqui pensando num corpo que simplesmente subiu e desceu de 80 metros. Tá bom? Claro que isso vai facilitar demais a sua análise, né? E isso só pode ser verdade por causa do princípio da independência dos movimentos, tá certo? Bem, outra coisa razoável, né, é que o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. Por que isso? Né? Porque a aceleração que atua na subida é a mesma que atua na descida. Eu não poderia esperar, né, efeitos iguais em causas diferentes. Tá? Então, aliás, mesma causa para efeito diferente. Tá? Então, o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida e eles serão representados por Ts e Td, respectivamente. E o tempo que o objeto permanece no ar, chamado de tempo de voo, tá? Então ele é muito importante, é esse tempo aqui, pessoal. Ó. Agora presta muita atenção no que eu vou falar. O tempo de voo é esse tempo aqui. Pronto. É o tempo para o lançamento se processar. Mas esse tempo de voo, você deve perceber que é o mesmo tempo para essa bolinha subir e descer. O que eu quero te dizer, então, que se esse corpo for lançado obliquamente e este aqui for lançado para cima com o mesmo V0y que esta aqui, quando essa bolinha bater no chão aqui na frente, esta aqui estará chegando no chão. Os movimentos serão simultâneos. Por que mesmo? Porque o movimento em x não pode afetar o que está acontecendo em y. Tá certo? De maneira tal, olha só, que o tempo de voo é o tempo de subida mais o tempo de descida, obviamente. Tá? Então, bora lá para o nosso próximo passo, para entender lançamento oblíquo. Bem, então nós acabamos de ver que o tempo de voo, né, é o tempo que o objeto no lançamento permanece no ar. E também, né, te mostrei que o tempo que permanece no ar é o tempo de um objeto que simplesmente sobe e desce
desta tal altura, né, que o objeto alcança. Beleza? Então, bora lá calcular esse tal tempo de voo. Bem, como o tempo de subida é igual ao tempo de descida, o que você vai fazer sempre? Ou você só calculou de subida, ou só calculou de descida, e multiplica isso por 2, e aí você tem o tal tempo de voo, né? E como é que nós vamos fazer isso então? Olha só. Olha a equação que nós vamos utilizar. Você já deve ter visto, né, tal equação. Equação do movimento uniformemente variado. O que você vai imaginar, pessoal? O tempo de subida, você vai imaginar isso aqui. Olha para o marcador aqui. Você vai imaginar um corpo que está saindo daqui e que chegou na altura máxima no mesmo instante que este aqui chegou. Tá? Esse é o tempo de subida. E, de fato, eles são simultâneos, né? Como o movimento é uniformemente variado e a aceleração presente é a gravidade, Vy é igual a V0y menos gt. Por que menos? Porque a gravidade é para baixo e eu estou analisando o movimento de subida do corpo. Tá? Na altura máxima, agora, olha bem que coisa importante sobre o que eu falei. Hein? Na altura máxima, o Vy é zero. Né? Lá na altura máxima, seja para o corpo que foi lançado, seja para o corpo que simplesmente sobe e desce. Tá? Então, na altura máxima, Vy é zero. Você vai tornar a nossa conta fácil. Então, vamos lá? Zero é igual a V0y menos gravidade vezes tempo de subida. Isso aqui eu sei quanto vale. Olha, eu já calculei para vocês o que é V0y, né? Eu vou simplesmente substituir. Então, eu passo o GTS para cá, ele vem positivo, e a gravidade que está multiplicando passa dividindo. Tá? Então, resolvendo isso aqui, dá que o tempo de subida, o tempo para subir, é eu dividir V0y por gravidade. Né? E eu já também te garanti que o tempo de descida vai ser o mesmo. Né? Os dois valores são iguais. Tá. Logo, o tempo de voo é 2 vezes isso. Tá? Se o tempo de voo, o tempo de permanência no ar, é o tempo de descida mais o de subida, e o de subida é isso, né? Então, o tempo de voo é 2 vezes isso aqui. Então, o tempo de voo, 2 vezes V0y sobre gravidade. Está vendo que você não tem que decorar nada para estabelecer relações no lançamento oblíquo? É simplesmente aquilo que você conhece de movimento uniformemente variado. Tá? Agora, bora lá substituir o que é o V0y, né? V0y é V0 seno, né? Nós já vimos isso lá no início da aula. Substituindo, vai dar aqui tempo de voo, é 2 vezes V0 seno de θ sobre gravidade. Tá? Chegamos, então, na equação final que relaciona tempo de voo com velocidade. Velocidade inicial de lançamento. Tá certo, pessoal? Bem, você vai ficar bem atento. Olha, essa equação aqui ela te permite, então, calcular o tempo que ficou no ar. Então, fica atento porque, às vezes, o exercício já vai te falar assim, olha, eu já te falei isso, né? O cara vai te dar o V0 normalmente e vai te dar o ângulo. E é o que você precisa para calcular o tempo que ficou no ar, tá vendo? Tá? Então, fica esperto, tá? V0 e ângulo são as duas informações mais importantes, tá? Então, tendo V0 e tendo ângulo, claro, né, você vai precisar do seno desse ângulo, gravidade é uma constante, você consegue já estabelecer e prever quanto tempo ficou no ar. Agora, vamos ver uma outra coisa sobre esse tempo de voo. Olha só, eu vou te apresentar aqui uma outra equação bastante importante para você tecer conclusões teóricas, conceituais. Então, bora lá. Gostaria de te mostrar agora uma segunda maneira de pensar no tempo de voo a partir do tempo de descida. Se você prestar bem atenção, a partir da altura máxima, um lançamento oblíquo se comporta como um lançamento horizontal. Qual que é o motivo para isso? Né? Lá na altura máxima, não tem Vy, só tem Vx, né? Que é, então, a principal característica de um corpo ser lançado horizontalmente. Tá? Então, a segunda metade de um lançamento oblíquo é um lançamento horizontal. Tá? Isso quer dizer que o tempo, né, que uma pedrinha A demora para cair desta altura é o mesmo tempo que a bolinha B demora para bater no chão.
Ah, professor, mas tem movimento horizontal. Mas o movimento horizontal de B em nada pode aumentar a taxa do movimento na vertical, que é regido pela gravidade. Isto é, quem puxa a bolinha A para baixo é a mesma causa que puxa B para baixo, né? Então, a gravidade produzirá variações idênticas de velocidade. Então, não poderia esperar que A e B, né, tocassem o chão em tempos diferentes, tá certo? Bem, mas calcular esse tempo de queda aqui você sabe, né? Lá do movimento uniformemente variado, tempo de queda é a raiz quadrada de 2h sobre g. Está aqui uma equação que vale a pena ser decorada para o vestibular, tá, pessoal? O tempo de queda de um corpo sujeito apenas à aceleração da gravidade, tá? Isso vale para A, isso vale para B. Os dois, né? A queda dos dois corpos é determinada, é regida pela aceleração da gravidade. Por isso, tal equação serve para os dois casos, tá? Bem, mas o tempo de voo é duas vezes isso, é duas vezes o tempo de queda, né? Já que o tempo para subir é o tempo para descer, né? Os dois tempos são iguais. Então, o tempo de voo pode ser pensado como duas vezes o tempo de queda. Tá, mas o tempo de queda é isto? Então, está aqui uma segunda forma de você calcular o tempo que um corpo em lançamento oblíquo permanece no ar. É duas vezes o tempo de queda, ou é duas vezes o tempo do lançamento horizontal, né, aqui mostrado. Tá? Veja que então você tem duas opções para calcular o tempo de voo. Uma em função da altura e outra que eu já te mostrei em função da velocidade inicial e do seno do ângulo. Tá? Mas esta aqui ela tem uma importância. Ela te permite, por exemplo, tecer relações conceituais num problema de lançamento oblíquo. Tá? E o que eu posso tirar daqui? Que o tempo de voo da bola, o tempo de permanência dela no ar, está relacionado só com a altura. Tá? Isto é, se a altura é maior, o tempo de voo será maior. Isto quer dizer que dois corpos em lançamento oblíquo que atingem alturas iguais, eles ficaram o mesmo tempo no ar, mesmo tendo alcances diferentes. Tá? Professor, mas como? Mesmo tendo alcances diferentes? Se a altura foi a mesma, tá? Então o tempo de permanência no ar é o mesmo. Tá certo? Bem, bora lá para a próxima discussão do lançamento oblíquo. Bem, o próximo passo, né, mais que natural, é agora conseguir calcular e essa altura máxima. Quanto ela vale? E você já deve estar pensando aí aquela maneira fácil, né, que nós vamos utilizar para prever isso. A altura que este corpo, né, atinge é a mesma que um corpo que sai do chão com esse mesmo V0y. Né? Então, repetindo, se você pegar um corpo daqui, simplesmente lançá-lo para o alto com este V0y, né, os dois corpos atingirão a mesma altura. Pronto. Então, eu vou usar as equações do movimento retilíneo uniformemente variado para eu descobrir que altura é esta. Tá? Lembrando que o V0y sempre vai ser muito importante, né? Já que o corpo que está saindo daqui para atingir a mesma altura tem este V0y. Qual equação vamos usar? A equação de Torricelli, né? Que é a equação que relaciona velocidade com deslocamento. Diz a equação de Torricelli que o Vy final quadrado é igual ao V0y quadrado inicial, né? Menos 2gh. Menos porque é movimento de subida, né? E a gravidade aponta para baixo. Você já sabe, olha essa estratégia como é que é boa, né? Você já sabe que lá na altura máxima isso é zero, né? A velocidade em y na altura máxima é zero. Isso aqui você já sabe calcular. Lá no primeiro slide, V0y foi demonstrado que é V0 seno do ângulo, só que está ao quadrado, menos 2gh. Passa, né? Esse termo que está negativo para o outro lado da igualdade. Então, vai ficar aqui V0 seno quadrado é igual a 2gh. Tá bom? Não importa quem que você vai passar tá, para o outro lado da igualdade, você vai ter que os dois lados aqui ficam positivos, obviamente. Tá? Então, resolve isso aqui. V0 quadrado, seno ao quadrado. Tá? E o 2g vai passar dividindo. Tá? Então, ficou ó, V0 seno ao quadrado, o 2g passou dividindo. Resumindo, olha aí como é que você pode calcular a altura atingida.
A altura atingida é V0 quadrado vezes seno de θ ao quadrado sobre 2g, tá? Então, estou aí te apresentando uma maneira de calcular a altura máxima. Bora lá para a próxima discussão. O próximo passo é te mostrar uma outra maneira de calcular a altura máxima, a partir daquele raciocínio, né, de que, a partir da altura máxima, o lançamento oblíquo se resume a um lançamento horizontal. Bem, como é que eu poderia calcular essa variação em y com o tempo para b? Do mesmo modo que eu calcularia para a. Né? Eu já te disse, mais de uma vez, que os movimentos são independentes. Né? O de x não afeta o de y. Então, eu posso usar essa equação. Ó. Você já viu, né? Ela no movimento retilíneo uniformemente variado. Eu estou aplicando ela para o corpo A. Professor, por que agora está mais aqui, não menos? Porque agora eu estou analisando o movimento de descida, tá certo? É razoável você escolher aqui, né, esse y inicial valendo zero. Então, vai ficar o seguinte, olha, y final eu vou chamar de altura, isso eu vou chamar de zero. E quanto vale o v0y mesmo? Esse corpo ele é abandonado. O v0y dele é zero. E o de b também? Né? O de b também. Então, por isso que eu estou demonstrando para A está valendo para B. Né? Isso é zero e ficou só esse termo aqui, ó, meio de gt quadrado. Né? Mas cuidado, hein? A partir da altura máxima, você está falando do tempo de descida, não é o tempo de voo mais. Hein? Então, a altura está relacionada com o tempo de descida desse modo aqui. Ó. A altura é meio de gt, tempo de descida ao quadrado. Esse tempo de descida ou de queda, você já sabe calcular. Raiz quadrada de 2h sobre g. Tá certo? Então, isso aqui é só um modo fácil e rápido, né, para você ver duas coisas. Primeiro, eu não tenho que sair decorando as coisas. Eu sempre recorro às equações do movimento retilíneo uniformemente variado quando eu estiver falando do eixo y. Tá? Beleza? Então, se num exercício você já tem condição de saber o tempo que demorou para descer, de cara você já vai calcular a altura. Tá? Isso aqui é importante porque te coloca na frente do seu concorrente, tá? Que vai ficar fazendo conta em cima de conta. Beleza? Bora lá agora para o último cálculo, né, que é o cálculo do alcance. Bem, pessoal, aqui nós vamos aprender a calcular o alcance horizontal, que é a distância que o corpo adquire em x a partir do ponto de lançamento. Tá? Essa medida que você está vendo aqui. Bem, primeira coisa que eu devo lembrar, né? No eixo x, na horizontal, não tem aceleração, logo o movimento ao longo de x é uniforme. Lembrem-se, né? Nós estamos analisando o lançamento oblíquo como uma composição de dois movimentos puramente independentes. Um que acontece ao longo de y, né, regido pela aceleração da gravidade. Outro que acontece ao longo de x, né, que é o meu v0x que está aqui, que não muda em qualquer instante do movimento. Motivo? Não tem aceleração ao longo de x. Então, se em x o movimento é uniforme, a que equação eu recorro para estabelecer o cálculo disso aqui? Olha, é a equação do movimento uniforme. Tá? Na prática, o princípio que eu estou utilizando aqui é o seguinte. Para a altura máxima, qual foi a ideia? A ideia foi dizer o seguinte, olha, pega um corpo, lança ele para cima, tendo ele só v0y. Bem, ele vai atingir a mesma altura que o corpo que foi lançado obliquamente, que tem o tal v0y. Você quer calcular o alcance? Faz o seguinte, imagina um corpo que simplesmente se move na horizontal com o mesmo v0x. Eu estou querendo te dizer que quando esse tal corpo, que só tem o v0x, chegar aqui, o corpo que foi lançado obliquamente também chegará. Professor, mas como? O corpo que foi lançado obliquamente percorreu uma distância maior, ele teve que subir uma dada altura. O movimento em y não é capaz de atrasar ou acelerar aquilo que está acontecendo em x. Tá? Então, tudo se processa, quando eu estou analisando em x, imaginando como um corpo que simplesmente vai na horizontal. Em y, eu estou imaginando um corpo que simplesmente vai na vertical. A análise conjunta do que acontece em x e em y, né, me dá
o todo do tal lançamento oblíquo. Tá? Então, ao longo de x, x é igual a x0, que é 0, mais velocidade vezes tempo. Então, está aqui a equação do movimento uniforme, né? Já colocando x0 valendo zero. Esse V0x, você sabe calcular, você aprendeu lá no primeiro slide. V0x é V0 cosseno de θ, o cosseno desse ângulo de lançamento. Tá? E o tempo de voo, você aprendeu que é isso aqui, olha. 2V0g seno do ângulo, né? Vezes o seno do ângulo. Bem, pegando esse V0 e multiplicando por este V0, você vai ter V0 quadrado dividido por g, que está aqui. E aqui está o 2 vezes cosseno vezes o seno. Só que, veja, aqui eu tenho uma identidade trigonométrica, né? 2 vezes o cosseno θ vezes seno de θ é o seno de 2θ. Tá? Então, isso aqui você aprende lá na matemática. Daí eu pego este resultado e jogo aqui. Professor, para fazer conta, eu não poderia ter deixado assim? Poderia. Só que olha só o que você perde. Tá? Se você escreve a equação do alcance desta maneira que eu estou apresentando aqui, o alcance é igual a V0² sobre g vezes o seno de θ, eu consigo te mostrar que o alcance depende só de dois fatores, do V0 e do ângulo. Mas vamos supor aqui a seguinte ideia. O V0 é fixo. Você não pode mudar o V0. Como um canhão, por exemplo, o V0 depende da quantidade de pólvora. Como eu poderia mudar o alcance? Mudando o ângulo. E será que tem um ângulo que vai produzir para mim alcance máximo? Ou será que teria um ângulo que vai fazer o objeto bater bem mais perto do que ele poderia bater para o tal alcance máximo? Existe um tal ângulo assim? Existe. E esse ângulo, veja bem, olha o raciocínio para ele. O alcance é função do seno de 2θ, né? Ou seja, depende desse ângulo, quando o V0 é fixo. Isso quer dizer que para o alcance ser máximo, isso tem que ser máximo. O seno de 2θ tem que ser máximo. Ou seja, o seno de um tal arco. Tá? Mas quando é que a função seno atinge o seu máximo? Quando ela atinge 1. Né? Quando ela vale 1, ela atingiu o seu máximo de 0 a 90 graus. Né? O seno de 0 é 0, esse é o mínimo dela, e o seno de 90 é 1, que é o máximo que se poderia ter para o seno. Então, veja bem, o seno de 2θ é máximo quando o seno de 2θ vale 1, mas para ser 1, quanto deveria ser esse arco todo? 90 graus. 2θ dá 90, logo θ é 45. Né? Passo 2 dividindo aqui. Então, estou te contando o seguinte, olha, para uma tal velocidade de lançamento, o alcance vai ser máximo se o ângulo for de 45 graus. Tá? Vamos ver uma aplicação disso lá no esporte? Olha só. O lançamento de dardos, né? Esse esporte olímpico aqui, né? Os atletas eles sabem razoavelmente sobre isso, que para uma tal velocidade de lançamento que eles conseguem imprimir, o alcance vai ser máximo, e esse é o objetivo da prova, né? Se o ângulo for ajustado em 45 graus. Tá? Então, isso aqui é uma implicação direta do que eu falei lá atrás. Para uma tal velocidade de lançamento, o alcance é máximo para 45 graus. Beleza, pessoal? Não perca a segunda parte da aula, tá? Onde nós vamos aprofundar mais no lançamento horizontal, tirar outros resultados, outras conclusões e resolver exercícios. Então, até lá!